responsabilizado pela morte de até 70 milhões de pessoas na China, Mao Tse-tung é considerado um dos grandes líderes da história chinesa. Hoje vamos descobrir quem foi Mao Tse-tung. Mao Tse-tung nasceu de uma família de camponeses na província de Hunan, ao sul da China, no dia 26 de dezembro de 1893. Sua família possuía terras, e o pai de Mao, mesmo sendo camponês, era um dos homens mais bem-sucedidos na vila. Sua mãe, em uma sociedade que desvalorizava as mulheres, era apenas chamada de sétima irmã Wen. Muito próximo de sua mãe, a relação de Mao Tse-tung com o pai foi marcada por conflitos. Quando jovem, demonstrou ao mesmo tempo interesse pelos estudos e insubmissão aos professores, o que fez com que ele fosse expulso de 4 colégios particulares. Depois da sua 4ª expulsão, para realizar a vontade do pai e assim poder voltar a estudar, o futuro líder casa-se pela primeira vez. Mao tinha 14 anos e a noiva, chamada apenas de mulher da família Luan, tinha 18. A China da juventude de Mao era organizada em um sistema feudal, onde poucos senhores de terra subjugavam uma infinidade de camponeses, com uma rígida separação entre as classes sociais. Além disso, o país recuperava-se da Guerra do Ópio e de uma série de conflitos com a Europa e Japão que havia destruído o país de diversas formas. No processo de modernização do Estado chinês, iniciou-se então uma tímida abertura ao Ocidente. Instalaram-se ferrovias e foi criado um amplo sistema educacional, do qual Mao se beneficiou muito. Em 1913, depois de migrar entre colégios e vilarejos, Mao, com 19 anos, entra no magistério. Como estudante universitário desse período, viaja pelo país com colegas e se aproxima de ideias socialistas, assim como dá as primeiras demonstrações de sua personalidade, igualmente carismática e autoritária. A China, naquele momento, passava por uma revolução republicana que punha fim a 2000 anos do regime imperial, fragmentando o poder entre chefes militares. Depois de se formar em 1918 e tentar a sorte na capital, Pequim, Mao Tse-tung retorna à sua província natal como professor de história. Além disso, no entanto, participava ativamente de atividades de propaganda, vendia e editava revistas com ideias comunistas, aproximando-se de intelectuais marxistas. Em 1927, líderes nacionalistas passam a perseguir brutalmente o comunismo, resultando em milhares de mortes. Nesse momento, Mao, já em seu 2º casamento, foge junto a outros comunistas para a província de Shanxi. 4 anos mais tarde, fundariam ali uma comunidade e base militar para se defender e treinar táticas de guerrilha. A despeito da perseguição do Partido Nacionalista, Kuomintang, aliado à resistência camponesa em lutar, o número de guerrilheiros começou a crescer. Nessa altura, o professor Mao já havia se convertido em líder, com muito carisma e disputava o posto de liderança do Partido Comunista na China. Com o crescimento do comunismo, em 1934, o Partido Nacionalista ataca o soviete de Jiangxi. No entanto, Mao e os guerrilheiros conseguem furar o bloqueio e partem para o norte da China. A fuga, maior marcha militar da história, levou quase um ano, de outubro de 1934 até o mesmo mês de 1935. O exército comunista em marcha era composto por cerca de 100 mil pessoas, sendo 30 mil soldados, a maioria feridos, e 70 mil camponeses. Foram 12 mil quilômetros percorridos em condições duríssimas, e menos da metade conseguiu sobreviver e se estabelecer no ponto final de sua caminhada, Shanxi, ao extremo norte da China. Esse evento ficou conhecido como a Grande Marcha, e além de possibilitar a instalação dos comunistas em uma região relativamente independente do Kuomintang, também consolidou o poder de liderança de Mao Tse-tung. Homem de modos rudes que nunca falou nenhum idioma além do dialeto de sua província, era menosprezado por adversários e mesmo admiradores. A tranquilidade política encontrada em Shanxi logo seria abalada pelo início da Segunda Guerra entre o Japão e a China em 1937. Por causa do inimigo comum, uma trégua foi declarada e os partidos comunista e nacionalista se unem para derrotar os vizinhos japoneses. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, estoura uma guerra civil que dura 3 anos e termina com a vitória do Partido Comunista. No dia 1º de outubro de 1949, Mao Tse-tung declara na Praça da Paz Celestial em Pequim o fim da guerra e o início da República Popular da China. Meses depois, Mao foi declarado presidente. Daí que ele vai a Moscou, ansioso por inserir a China na cultura global, mas não tem um encontro muito caloroso com Stalin. Apesar da suposta proximidade ideológica, os dois países nunca teriam uma convivência plenamente pacífica. De volta à China, a tomada de poder em 49 ocorreu em meio a um caos social. O país estava devastado tanto pela guerra contra o domínio japonês, quanto pela guerra civil que opuseram os comunistas com os nacionalistas. Na economia, a agricultura havia sido assolada e a indústria que mal existia estava destruída. Inicia-se então uma reforma agrária extensa e eficiente. A divisão de terras teve impacto positivo no povo pobre que trabalhava na terra. Os ex-proprietários feudais passaram a ser humilhados em praças públicas. E então, no campo, a aprovação política de
de Mao era unânime. Na cidade, entretanto, onde estavam os intelectuais, a crítica ao Partido Comunista era maior e motivada especialmente pela substituição de intelectuais em cargos de poder por oficiais do partido com grau de educação muito menor. Esse ressentimento entre o Partido Comunista e os intelectuais será uma marca importante do maoísmo. Entre 1955 e 1956, Mao promoveu uma campanha de abertura a críticas. O volume de críticas foi tamanho que teve o efeito oposto, aumentando ainda mais o ressentimento entre o secretário-geral do PCC e os intelectuais chineses. Foi nesse momento que ocorreram as primeiras limpezas ideológicas antidireitistas, enviando milhares de pessoas para o trabalho de campo. Como política social, foi adotado o sistema de comunas populares, sociedades de até 20 mil pessoas que deveriam ser autossuficientes. As comunas inseriam-se em uma política de desenvolvimento econômico através do Plano Quinquenal, que ficou conhecido como o Grande Salto. Essa política se baseava na aceleração da industrialização e na coletivização agrária. Por um lado, o governo fomentava a criação de cooperativas agrárias, que tinham o Estado como seu único comprador e distribuidor, esperando que a produção de grãos quadruplicasse e detivesse o monopólio do mercado. Por outro lado, para buscar a industrialização, a gigantesca população de camponeses era incentivada a participar como mão de obra industrial na produção de aço. O céu da China se tingiu de laranja, tantas eram as fornalhas construídas nas diversas províncias. Todo o material possível era convertido em aço. Essa que foi a maior mobilização humana já registrada não rendeu bons frutos. O aço produzido não era de boa qualidade, as colheitas diminuíram e devia-se uma grande quantidade de grãos à União Soviética para o pagamento de dívidas. Em 1958, Mao já era visto como um líder dissociado da realidade, já que não conseguia ou não queria enxergar as dificuldades que seu povo encontrava. Estima-se que entre 1958 e 1961, mais de 30 milhões de pessoas morreram de fome. Mao, com a imagem desgastada, deixa a liderança do país com a nomeação de Liu Shankui, permanecendo como líder máximo do partido. Com Liu como presidente e afastado do poder, restava a Mao apenas o lugar de referência ideológica. Estrategista inteligente, no entanto, ele soube usar dessa posição para retomar o poder. Mao inicia uma campanha de grande revolução cultural proletária. O culto à personalidade passou a ser fortalecido, inclusive com a edição, em 1960, de um livreto de citações que viraria obrigatório nas mãos de comunistas chineses, especialmente do exército. Junto ao lançamento do livreto e do fortalecimento de sua figura mítica, Mao Tse-tung iniciou convulsões sociais, levando a uma instabilidade imensa que durou uma década e forçou a renúncia dos líderes políticos, devolvendo a posição de líder a Mao Tse-tung. Acusado de intentar uma abertura ao capitalismo, o ex-presidente Lee foi enviado a trabalhar em uma fábrica de automóveis. Vários intelectuais, proeminentes generais e boa parte do alto escalão do Partido Comunista foram expurgados, alterando substancialmente a formação do partido. Jovens foram seguidamente convocados por Mao a manifestações públicas e levante contra opositores, que eram chamados de burocratas e acusados de se desviarem para o capitalismo. Esses jovens formavam a mais radical ala ideológica na China deste momento, organizando-se em grupos que, junto a comitês revolucionários, julgavam e aplicavam as penas aos pré-capitalistas e outros perseguidos. Assim, por todo o país, esses grupos que formavam a Guarda Vermelha eram protagonistas de uma série de expurgos e violências. Em nome do apagamento do passado feudal e luta contra o capitalismo, queimaram-se livros e obras de arte, fecharam escolas, perseguiram religiões e minorias étnicas, assim como professores, freiras, monges, artistas, jornalistas e escritores foram torturados, humilhados publicamente ou forçados a se matar. Incentivou-se o retorno ao trabalho camponês, a ciência e a intelectualidade foram vistas como sintomas negativos e antirrevolucionários. Mao, que na juventude havia tomado a educação como forma de liberdade, agora perseguia escolas e instituições de saber. Esse momento de intensa convulsão política, compreendido entre 1966 e 1968, compõe o capítulo da história chinesa, chamado de Revolução Cultural. A turbulência política e social que inicialmente fortaleceu a figura de Mao começou a descontrolar-se, levando ao próprio presidente usar o exército para controlar a Guarda Vermelha, que foi desmantelada, enviando seus componentes para o campo para diminuir a violência. O enfraquecimento do poder de Mao equilibrou-se com a tomada de força do general do Exército da Libertação, Lin Biao, e da própria Madame Mao, como era chamada a primeira-dama.
Após seguidas tentativas de golpe, Lin Biao tentou fugir para a União Soviética, mas seu avião caiu na Mongólia em um acidente que não tem cara de acidente. Apesar das disputas internas, a China observou algum progresso tecnológico, chegando mesmo a lançar seu primeiro satélite no espaço e testar, em 1964, sua primeira bomba atômica. A demonstração do poder bélico estimulou países ocidentais e mesmo o Japão a buscar relações diplomáticas com a República Popular. Além disso, a tensão entre a China e a União Soviética mostrava a países como os Estados Unidos oportunidades de negociação. O reconhecimento norte-americano ao Estado chinês, em detrimento de Taiwan, na década de 70, iniciou uma relação de amistosidade entre os dois países, trazendo em 1973 o então presidente Richard Nixon a Pequim, selando uma abertura do país ao exterior até então nunca vista. E esse foi, na verdade, o último feito político de Mao, que já se encontrava doente e debilitado. O ano de 1976 é marcado por duas importantes mortes na República Popular da China. Em primeiro lugar, a morte do primeiro-ministro Zhou Enlai, respeitada figura pública que leva a um intenso confrontamento entre o povo e o governo chinês. Meses depois, seria a vez de Mao Tse-tung, aos 83 anos. Sua morte, em setembro daquele ano, abre espaço para uma luta pelo poder, afinal, não estavam previstos mecanismos de sucessão no seu governo. Às vésperas de uma tentativa de golpe, o Bando dos Quatro é preso e o ex-líder do exército, Deng Xiaoping, consolida-se progressivamente no poder, promovendo também uma maior abertura ao capitalismo. O legado de Mao Tse-tung ainda é sentido e discutido dentro e fora da China. A despeito das perseguições e milhões de mortes atribuídas direta ou indiretamente ao líder comunista, enterrado na Praça Imperial, ainda hoje seu nome é uma referência absoluta na política chinesa. Mao Tse-tung foi um líder sanguinário e militar. O século passado foi um século marcado por todos os lados de radicalismo e violência. Espero que tenhamos aprendido alguma coisa com tudo isso, com todo esse totalitarismo, e que juntos possamos construir um futuro mais humano e pacífico. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, quem sabe a gente não responde. E acima de tudo, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do conteúdo que a gente faz, considere se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. E bom, é isso aí, gente. Um gigantesco abraço. Tchau, tchau.